Muito boa noite a todos, boa noite ao público presente, boa noite aos internautas que nos acompanham de forma online e muito boa noite àqueles que ainda farão uso deste material como através das gravações em vídeo. É uma honra poder representar aqui a Casa Legislativa, a Comissão de Orçamento e Finanças, e, de certa forma, o Poder Executivo, dando continuidade na agenda legislativa e dar transparência ao projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que trata da LDO 2027. Fizemos um estudo bem abrangente inicial para marcar aí a contagem do processo legislativo na Casa Legislativa. E antes da gente começar, é bacana lembrar que nós já estamos há 25 anos fazendo isso. Esta é a 25ª LDO feita já sob o fundamento jurídico da Lei de Responsabilidade Fiscal. E com isso, em Santa Isabel, em especial, inicialmente tivemos ali alguma dificuldade com o formato, com o novo modelo, até então desconhecido, de riscos fiscais, metas fiscais e toda a linguagem atual. E a boa notícia é que 25 anos depois, temos consolidado toda essa linguagem e nosso documento evoluiu excepcionalmente nesta reta final nos últimos anos. E é o que nós vamos observar. Temos um orçamento projetado na casa dos 311 milhões, a receita estimada, portanto, igual à despesa fixada, já prevendo um número muito próximo a isso para a lei do orçamento anual. Então, esta é a audiência que discutirá o projeto de lei 23 de 2026. Fazendo uso aí dos recursos mais atuais, tivemos a oportunidade de contar com o apoio da inteligência artificial para mostrar que a LDO figura entre a elaboração da LOA e o planejamento de longo prazo. Vejam que no desenho aí há uma ponte entre essas duas engrenagens. Desenho simbólico representativo, mas importante. O primeiro conteúdo obrigatório da LDO definido na Constituição Federal é justamente o rol de ações governamentais ou de políticas públicas que serão executados em 27. Por isso essa ideia de ligação, porque é através da LDO e seus anexos que nós vamos identificar programas e ações que devem existir previamente no PPA para que eles sejam, então, colocados na LOA. Essa é a ponte, essa é a ligação, é o elo existente entre uma lei e a outra, para tratar do mesmo conteúdo material. A LDO tem um conteúdo jurídico, essencialmente jurídico, são os artigos, no nosso caso, me parece são 45, e ela tem um conteúdo que seria multidisciplinar, que a contabilidade costuma dominar, mas que não é só um conhecimento contábil, porém um conhecimento de finanças públicas, de economia, que são os anexos das três leis, né? O PPA, LDO e LOA têm o mesmo comportamento. Tem a parte jurídica, a parte dispositiva e os seus anexos. E isso nós veremos. Nessa parte dispositiva, nós temos definições de metas e prioridades na LDO
que também devem estar representadas materialmente lá nos seus anexos, respondendo, né, direcionando recursos para as mesmas metas e prioridades. Senão, podemos estar diante aí de uma hipocrisia normativa, dizer algo no texto que não se verifica na prática, na materialidade, e algo que então não vai acontecer. Temos também toda a estrutura desses códigos desenhada nesses anexos, e esta estrutura poderia constar de leis especiais, não necessariamente nenhuma dessas três, PPA, LDO e LOA. Poderia haver uma matriz, uma origem, uma gênese apartada, mas essas três leis deveriam seguir a mesma estrutura como de fato seguem. E aqui no nosso projeto não é diferente. Temos o mecanismo de gestão fiscal, que combateu o pior mal que havia nas finanças públicas, principalmente nas municipais, em que o gestor assumiu o cargo dizendo que estava pagando as dívidas deixadas por seus antecessores, e somente no segundo, ou quem sabe até no terceiro ano de mandato, é que havia de fato uma gestão própria daquele gestor eleito para um mandato. E esse mecanismo, então, é a blindagem fiscal e gestão de riscos. A LDO, ela não faz outra coisa a não ser um panorama do cenário econômico, dos valores envolvidos, enfim, é uma prévia econômica da lei do orçamento. E, finalmente, a orientação para alguns itens. Eu separei no meu rascunho aqui 18 itens que uma pessoa dedicada às finanças deve buscar, entender e compreender. Ou seja, em outras palavras, existe um conteúdo obrigatório pela Constituição Federal e outra parte desse conteúdo obrigatório vem pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e ambos os conteúdos eles devem estar presentes no texto da LDO. E é o que nós vamos verificar. Eu acabei já anotando um pouco lá no nosso texto esses apontamentos. Mas vamos seguir aqui a ideia de prioridades, por exemplo, que está presente logo nos primeiros artigos da LDO 27. Ela é uma assertiva que diz que o orçamento de Santa Isabel irá combater a pobreza, promover a cidadania, oferecer assistência focada à criança e ao adolescente. Do ponto de vista da saúde, tudo aquilo que se espera da saúde pública estará previsto no projeto de lei. Da mesma forma, a educação e as questões de desenvolvimento urbano também são lembradas como alguns compromissos. Eu, em particular, percebo que esse tipo de dispositivo ele é meramente representativo, porque o gestor não poderia fugir disto aqui. Temos aí uma análise econômica das variáveis que impactam a projeção financeira, e não seria diferente no orçamento público. Então, o gestor ele é livre, a autoria desse projeto, em tese, é do seu prefeito e sua equipe. Por isso, a gente diz que é o gestor. O gestor ele é livre para especular quais as informações relevantes mais impactarão a sua projeção. E o erro, eventual erro, também é por conta do próprio gestor. Então, a lei de responsabilidade, ela admite uma flexibilidade para o gestor fazer suas projeções, mas cobra justamente a responsabilidade sobre aquilo que estiver sendo projetado. E não é diferente no nosso caso. Temos um orçamento
em que os nossos recursos próprios estão na faixa de 76 milhões, um orçamento total de 311 milhões, como já foi dito, transferências entre União e Estados na faixa de 251 milhões, a necessária contribuição ao Fundeb, subtraindo aí uns 30 milhões aproximadamente, e outras receitas e receitas de capital complementando o somatório para chegar nos 311 milhões. O equilíbrio que existe entre receitas e despesas nos permite entender que o teto do gasto municipal também será 311 milhões, de forma que nós teremos despesas correntes em 298 milhões e despesas de capital 7,1 milhões, são os investimentos aqui, bem baixos em relação ao total, e uma reserva de contingência na casa dos 5 milhões e 600. Esse é o desenho das finanças do município para 2027. A estrutura orçamentária, conhecida como orçamento-programa, em que há necessidade de identificação de órgão, unidade orçamentária e função, subfunção, programa de governo, projeto de atividade, esta estrutura foi colocada pelo Ministério do Orçamento e Gestão lá em 1999 e segue até hoje funcionando muito bem e nos obriga, então, à codificação das ações e dos programas nessa estrutura chamada orçamento-programa. É só uma questão de leitura. A regra da gestão fiscal em que, se houver a falha na arrecadação por alguma razão, essa falha tem que ser detectada a cada 2 meses. E em vermelho aí no centro da tela nós temos uma espécie no item A, né, o fechamento das torneiras que vão bloquear os gastos, né, o contingenciamento da despesa é esta decisão dura e difícil, mas, por outro lado, representando a parte em branco, logo abaixo no centro do vídeo, o item B, que são as despesas intocáveis, são as despesas de estruturação dos serviços municipais, como merenda, como a saúde, a folha de pagamento, as sentenças judiciais e o serviço da dívida, todas estas consideradas prioridades pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas que a nossa LDO também tem o papel de elencar as nossas prioridades e nós vamos verificar lá no texto que isto está contemplado. Então, essa é a técnica de gestão fiscal, por exemplo, que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma. Ela deveria, então, contingenciar na forma aí da válvula vermelha e fez atos que materialmente, atos jurídicos perfeitos, mas que materialmente não representavam nada na prática, e por isso ela foi, então, enfim, passou pelo escrutínio político do impeachment. A novidade são as emendas impositivas. O orçamento contempla, a LDO contempla, no artigo 20, o mecanismo de concessão de 2% da receita corrente líquida do ano anterior, no caso aqui 25, anterior à elaboração, e metade disso deve ser necessariamente destinado à saúde. Na execução, o Poder Executivo passa a ter algumas tarefas e atribuições diferentes da que estavam no cenário, e isto foi objeto da nosso diálogo na última prestação de contas que o Poder Executivo fez nesta casa. Esse assunto
Ele foi trazido e foi objeto de uma modificação na LDO anterior. Recordando, eu havia feito uma pesquisa e, infelizmente, eu estava desatualizado e fui corrigido pelo secretário de que teríamos feito, então, essa emenda na LDO do exercício de 26 para constar essas regras de execução das emendas. E vamos verificar lá no artigo 20 se as mesmas regras alteradas elas estarão presentes lá. Artigo 20, 21 e 22, portanto, eles são importantíssimos para o enfrentamento do conflito instalado de norte a sul do país com relação à execução das emendas federais, estaduais e as emendas locais dos próprios vereadores. No nosso caso, já temos uma boa experiência com a execução das emendas, mas que agora passa por uma mudança completa e profunda. Posso acrescentar que a execução das emendas ela se torna uma execução orçamentária apartada. A doutrina irá, com certeza, reconhecer esta questão e tratar a execução das emendas como algo apartado da execução do adiantamento e da execução normal da despesa pública. Então, as emendas ocupam hoje um terceiro espaço de destaque para uma execução orçamentária diferenciada, em que a prestação de contas é constante, é transparente, é momento a momento, e não somente no final do mandato da execução do gestor, dos gestores aqui no caso. A transparência ativa das emendas, a materialidade dessas emendas também é algo diferenciado na execução, em que os documentos relativos a esta execução eles serão verificados e deverão estar disponíveis para o controle social, para o controle interno, para o controle externo. Essa é a grande novidade na execução das emendas, e o regramento deve estar na LDO, com toda certeza. Rastreabilidade é um terceiro ponto, e para isso tem se falado tanto na lei complementar que trata do assunto, como também nos atos praticados pelo STF que impactam os municípios, da necessidade de abertura de contas bancárias específicas para cada uma das emendas. E não há distinção se as emendas são federais ou municipais, para que haja rastreabilidade. Isto certamente vai gerar aí uma maior dificuldade para o Poder Executivo e abre necessariamente espaço para a atuação do Poder Legislativo. Avançando aqui, nós temos os riscos fiscais como algo obrigatório, uma imposição jurídica feita pela Constituição Federal. E aqui, no nosso caso, o nosso risco ele está desenhado em torno de 20 milhões, 18 milhões e alguma coisa, e são possíveis sucumbências na justiça em que o Poder Executivo terá que honrar aí as sucumbências. Por isso, isso deve estar no radar. E mais, de acordo com o grau ou probabilidade de sucumbência, a criação de um fundo para reservar recursos para honrar esse compromisso. É disso que a lei de responsabilidade trata, de uma visão econômica. Outros riscos existem. Riscos na queda da arrecadação em razão de alguma. Provavelmente o efeito El Niño, por exemplo, no sul do país,
poderia ser colocado na LDO daqueles estados e municípios afetados pelo El Niño como um fator de redutor da receita. Outros exemplos podem surgir aí como riscos, mas que certamente o gestor coloca isso no radar. Diremos aqui que o gestor ele está prevenido para atender a estes riscos com a reserva de contingência, depois com uma segunda ideia de defesa seria o contingenciamento e, por fim, a não tão bem-vinda assim necessidade de parcelamentos e jogar obrigações do curto prazo para o médio e longo prazo. Essas são as técnicas disponíveis para que o gestor não encerre o exercício com um resultado orçamentário e financeiro negativo. E aqui é só uma conclusão final, dizendo que a nossa LDO ela está organizada com essa estrutura adequada e, enfim, cumpre. Aí, de 25 anos depois, a conclusão é que nossa LDO cumpre os dispositivos necessários. Eu tenho falado em um legado, né? Todas as equipes e todos os gestores, de alguma forma, foram deixando um legado. E certamente a LDO desse exercício ela é melhor que a LDO do exercício anterior. E isso fez com que houvesse uma evolução constante. De formas que, se eu for cotejar com a nossa LDO, com as regras constitucionais e da lei de responsabilidade, nós estaríamos dentro do compliance, não há dúvida. Nossa LDO atende, sim, aquilo que é considerado o mínimo necessário. Porém, um destaque que eu posso trazer é com relação aos repasses para o terceiro setor. Isso precisa estar bem desenhado na nossa LDO, até porque as emendas destinam recursos também para o terceiro setor, sejam emendas estaduais ou até mesmo federais, não somente as nossas. As autorizações que são feitas aí para os gastos da União, com despesas tipicamente da União e do Estado, a reserva de contingência estará lá bem desenhada, as despesas irrelevantes estão lá, as horas extras, mas há um destaque que eu queria dar para a, a necessidade de que deve haver uma previsão para a proteção da criança e do adolescente. Isso não está em destaque. Há uma sugestão de recursos para transposição, remanejamento e transferências, que a Casa Legislativa sempre tem uma atenção especial. Nosso município não tem um problema de dívida, e aí fica um pouco sem sentido os dizeres da emenda 109. Certamente o nosso município contempla a trajetória sustentável da dívida como uma conclusão. E o destaque, então, iria para a política tributária do município. E já falei isso em diversos momentos anteriores. A necessidade de um regramento melhor na LDO para. Vou mudar aqui para o texto, me perdoem. Compartilhar.
compartilhar. Aqui o nosso texto. Agora sim, todos vendo. Então, além daquele PPA, nós estamos comentando exatamente os dispositivos da LDO. Esses dispositivos iniciais aí, 1 e 2, já foram comentados. A meta fiscal como sendo os 311 e 500 mil reais como uma das metas de arrecadação e gasto, e os anexos de riscos fiscais. As prioridades constituem as ações que estão nos anexos. A estrutura, já comentei, então o artigo 5º e 6º é o orçamento-programa. Essa é uma estrutura que nós não temos uma legislação específica para criar essa estrutura. Muito bem, estou chegando aqui uma pergunta interessante do jornalista, e como eu estou aqui na fase inicial de apresentação da LDO, eu posso dizer o seguinte. A pergunta é: quais são as mudanças da LDO de 27 em relação ao ano anterior? E a resposta é bastante simples. Pela 25ª vez, nós temos uma LDO em 27 muito semelhante à LDO anterior, que atualiza os valores econômicos, mas que não nos surpreende com uma mudança radical. O que a gente pode notar, como eu já disse, uma evolução técnica e todo o legado, ou seja, todas as críticas que fizemos aos últimos 25 anos, todas continuam sendo atendidas detalhadamente. Então, o que é relevante, falando agora para o jornalista, é essa estrutura nos anexos. Vamos lá. A parte da despesa e dos anexos. E vou dar como exemplo uma das políticas públicas aqui interessantes. Por exemplo, a drenagem na prática é o programa número 92, conduzido pelo Departamento do Meio Ambiente, da Secretaria do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário. Anexo 3, esse é o programa. E certamente aqui nós temos as ações deste programa. Vejam aí na telinha que está bem coloridinho, e isso tem uma razão de ser. O Tribunal de Contas passou a aderir à Agenda 2030 da ONU, e essa agenda ela cria as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essa sigla aqui, ó, ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e é uma lição de casa, todo gestor entender dessas metas, desses objetivos internacionais e pensar, quando da elaboração dos seus orçamentos, pensar o que esse gasto representa nesses objetivos e trazer para a política pública de afirmação exatamente essa linguagem internacional. Então, a drenagem na prática impacta a água potável, saneamento, impacta a indústria, a ODS 9 da indústria e infraestrutura, a ODS 11 das cidades sustentáveis e a ODS 13 da ação contra a mudança global do clima. Isto é extremamente subjetivo, mas
Por outro lado, é bastante óbvio que é este gasto público na casa de R$ 12.000, que não representa a realidade do gasto, ele irá contribuir para o atingimento desses objetivos. Então, eu, podendo dizer ao jornalista, eu digo que ler isto nesta ficha, de forma organizada, clara, objetiva, e também fazendo destaque aqui para os indicadores, olha, trata-se então da canalização de, de córregos, provavelmente. A unidade de medida são os metros lineares, e o gestor está dizendo que já fez 170 metros lineares de canalização, mas que faltam a diferença para chegar nos 680 metros que ele pretende fazer até o final do ano de 27. E certamente não é com R$ 12.000 que ele fará isso. E aqui vai uma crítica. O gestor, ele tem o dever de orçar o custo da política pública, independente de ter ou não o recurso. E conhecendo um pouco desse assunto, sabemos que o gestor vai buscar recursos nas emendas, muito provavelmente estaduais, para financiar esta política pública. Se houver a emenda, ele pedirá à Câmara um projeto de lei para alterar esta meta. Então, corajosamente, talvez até pela primeira vez, o Poder Executivo está pondo aqui a sua fragilidade, dizendo que tem a intenção de fazer funcionar a drenagem, ou seja, a canalização de córregos. Não explica aqui qual é exatamente a localidade, não há um georreferenciamento sobre quais são as regiões que serão atendidas, mas de forma geral está escrito assim, ó, execução, canalização parcial dos córregos e Ribeirão Araraquara. Veja que fica genérica essa definição. E entendo que isso é uma opção, ele poderia ser específico ou ser genérico. Mas o que a gente pode traduzir é justamente a coragem de dizer, olha, tenho uma vontade política de fazer, só não tenho dinheiro. Mas poderíamos colocar na LDO o custo correto desta meta, até para poder, a partir disso, fazer as tratativas políticas para ir atrás das emendas, e não o contrário. Coloca aqui uma espécie de despesa fake, vai atrás das emendas e, se conseguir, manda um projeto de lei para o Legislativo, que certamente irá aprovar. Tradicionalmente, essa casa sempre apoiou, mesmo que houvesse alguma oposição política, esse tipo de atitude irracional. O Legislativo de Santa Isabel, de forma corporativa, não vai contra, nunca foi. Então há um paradoxo aqui. Temos uma boa técnica, a exposição de uma fragilidade, de um outro olhar que poderíamos ter sobre isso, mas que isto é muito melhor do que tínhamos há 10 anos atrás, é muito melhor do que tínhamos há 5 anos atrás. Então houve uma evolução. Os vereadores, seus assessores, que estejam analisando o projeto de lei, até por conta das demandas da população, tem hoje um material muito melhor para analisar. Então, vamos mudar de assunto só para fazer um comparativo. Vamos ver uma outra política aqui. Essa aqui já foi debate na Casa Legislativa em audiências anteriores. O transporte dos alunos. Então, este programa, o 85, na ordem local, não existe educação em movimento de forma nominal nas cidades vizinhas. Este nome político foi dado pela equipe do governo.
Do que se trata educação em movimento? Ela é uma despesa pública voltada ao transporte escolar, estadual, transporte escolar técnico e universitário e transporte do ensino fundamental e do ensino infantil. Então, há um elenco de ações que o somatório dessas ações coincide com o programa Educação em Movimento. E cada um deles terá aqui uma meta, o primeiro com 10 milhões e 700, o segundo com 1 milhão, o terceiro com 5 milhões, o quarto com 800 mil, somando tudo, 17 milhões destinados ao transporte escolar. E as ODS impactam a educação, então o transporte escolar é uma despesa pública porque já se sabe que se não houver transporte escolar, o município não alcança as metas de educação que precisa alcançar. Por isso, então, a despesa ela é complementar ao gasto com a estrutura da educação. Trata-se, portanto, de uma despesa da educação. Impacta também as cidades sustentáveis, porque a qualidade desse transporte pode melhorar a realidade do município, ou então não contribuir para que ela piore, uma vez que outros modais de transporte devem existir, e esse aqui vai se sobrepor aos que já existem, só que esse está sob controle 100% do gestor. Então, se nós pensarmos numa frota de veículos com combustíveis alternativos ou até mesmo elétricos, faríamos um impacto maior ainda na sustentabilidade. E a partir desse tipo de planejamento, o município começa a enxergar melhor a sua realidade. Enfim, senhor jornalista, o que tem de melhor nesta LDO é esta clareza quanto aos indicadores, quanto aos programas, até porque nós já estamos colecionando o resultado das iniciativas das LDOs anteriores, feitas pela mesma equipe, e que vem aprimorando a sua técnica, o que nos ajuda a compreender melhor. Programa Câmara Digital, por exemplo, esse aqui é da Casa Legislativa. Manutenção na estrutura tecnológica da informação. É através desse programa que você, internauta, tem acesso a esta audiência pública, estando você onde estiver, por conta de uma necessidade de modernidade, permitindo com que esta sessão não se restrinja somente ao público presente, e isso impacta a paz e a justiça das instituições eficazes. É uma busca pela efetividade. Mesmo sabendo que a presença do munícipe, ela tem, principalmente por ser um dia de semana, existem limitações, esta forma de audiência pública, ela permite que um número muito maior de pessoas tenham acesso. Enfim, para isso há um custo. Lógico que não é só o custo da transmissão, que está aqui desenhado, R$ 900 mil, mas é o custo de toda a estrutura tecnológica que a Câmara de Santa Isabel mantém para estas atividades digitais e outras. Enfim, fizemos aqui mais um exemplo, mas vamos caminhando para o final. E aqui, ó, eu estou voltando ao início do projeto de lei, em que eu fazia uma espécie de revisão artigo por artigo. Parei aqui, eu estava falando da estrutura do orçamento-programa. Perfeito. Artigo 6º, artigo 7º, é uma questão de técnica orçamentária. Por exemplo, um detalhe importantíssimo.
que o não especialista não saberia, mas que precisa estar em conta pelo leitor, que o PPA ele é feito para 4 anos. E a cada ano, a LDO ela faz uma espécie de atualização econômica dos valores estimados no PPA. A LDO continua sendo um lugar de se falar em estimativa, tanto quanto o PPA. Porém, a estimativa que a LDO faz, ela já está mais próxima da realidade de execução. Porém, estamos quase um ano antes de janeiro de 27. E ainda os nossos números são bastante superficiais. Esses números só vão encontrar um ajuste lá no momento de se fazer a LOA, Lei do Orçamento Anual. Então, essa é uma técnica de aperfeiçoamento econômico. Por isso que este artigo 7º, parágrafo único, ele é bem-vindo, porque ele deixa claro para o leitor que, sim, de fato, esses anexos vão trazer números maiores do que os vistos lá no projeto de lei anterior, atualizando economicamente os valores. O capítulo 4, ele fala em diretrizes para fazer o orçamento. Aqui, fazendo uma brincadeira, se o legislador disser que a LDO, que a LOA será feita no papel cor-de-rosa ou no papel reciclado, assim será. Ou no papel azul, de todos melhor é o papel reciclado, porque aí não há discussão. Então, as regras que o Poder Executivo vai se submeter, neste aspecto, nós já interferimos no passado, porque a gente queria uma consolidação do orçamento através de uma planilha de programas e suas respectivas ações. Fizemos uma alteração aqui, várias vezes, até que hoje isto já é automático, já temos isso internalizado no nosso projeto. Então, todas as especificações necessárias para a elaboração da LOA estarão aqui, todas as regras. Depois surge, no capítulo 5, uma espécie de manual de execução das finanças de Santa Isabel. E as regras para se fazer essa execução surgem aqui. Uma delas está em destaque aqui, o artigo 17, uma autorização para o prefeito transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou entre órgãos do governo até o limite total de 10%. Veja, entre órgãos do governo é pior do que entre categorias de programação. Até porque categorias de programação ocupam uma classificação de permitir que um mesmo programa seja distribuído entre vários órgãos. Então, esta redação precisa ser revista. E a Casa Legislativa tem feito isso, até porque isto aqui é considerado um cheque em branco para o Poder Executivo e o nosso estatuto, se não me engano, o estatuto determina que isto seja, o regimento interno determina que isto seja revisto pela comissão, enfim, e aí vai para o escrutínio político para se decidir. Quanto será a reserva de contingência? No nosso caso aqui, inclui as emendas que estão, que serão lançadas no projeto legislativo até o limite de 2% da receita corrente líquida. Não sabemos ainda qual será essa receita corrente. Aliás, perdão, agora já sabemos, né? Foi a de 2025, portanto, agora já sabemos. Essa é uma mudança recente. Ainda não estou familiarizado. Mas que certamente, veja, a aprovação das emendas deverá abranger compatibilidade com os planos municipais. Então, o vereador não pode fazer uma emenda que não se coadune ao PPA e à LDO.
ele tem um compromisso com isto. Então, o vereador que quer fazer uma inovação, ele tem que inovar no PPA e na LDO também, senão fica incompatível. O valor de 2% da receita corrente, a metade para a saúde, o autógrafo segue um anexo próprio, foi uma solução técnica que nós encontramos aqui já há muitos anos atrás, destacando, né, as respectivas fontes de recursos. O artigo 21 fala do problema do terceiro setor, que eu havia citado lá como um dos indicadores do que é importante que a LDO crie o regramento para o terceiro setor, e não somente aqui nas emendas, há um comportamento necessário conforme a lei de a MORSC, que é o referencial, lei Cavela, está citado aqui embaixo, ó. Na prestação de contas do terceiro setor, a Santa Isabel fez uma menção direta, ao invés de normatizar regra por regra, no nosso caso, nós temos um direcionamento para as regras trazidas pela lei do Marco Regulatório do Terceiro Setor, que é conhecido como MORSC, a sigla. Portanto, temos agora um período, a 31 de dezembro do exercício anterior, a entidade impedida nos termos do parágrafo só poderá ser beneficiada novamente no próximo projeto de lei orçamentária anual, ou seja, ela tem que arrumar a casa. Eu não posso entregar recursos para uma entidade do terceiro setor que deve obrigações acessórias, que deve prestação de contas. E as ações e programas que direcionam recursos para o terceiro setor devem ser mais detalhadas, devem ter fichas parecidas com aquelas que nós acabamos de ver, detalhando as metas e os objetivos dos contratos que são entregues ao terceiro setor. E nisto há uma necessidade de evolução no nosso orçamento. Nosso orçamento está longe de contemplar a, a melhor técnica de concessão de recursos para o terceiro setor. Então, não são apenas as regras de prestação de contas que precisam ser cuidadosas, mas também a parte dispositiva das ações e programas que serão transferidos, porque o gestor da entidade tem que seguir como se fosse uma unidade orçamentária do município, ele deve cumprir o orçamento. Então, há um destaque de um dinheiro do orçamento público transferido para o terceiro setor, e o terceiro setor tem que agir exatamente como se fosse um gestor público, aplicando com transparência, com rastreabilidade, com os mesmos princípios que estão sendo exigidos agora do gestor que recebe uma emenda, e o próprio gestor que executa essa emenda não pode ter mais regras do que o terceiro setor. Então, veja, há um nivelamento teórico necessário para todos que lidam com recursos públicos. Não é diferente porque é uma ONG, porque é o terceiro setor. E nisto, o Poder Legislativo deve acompanhar e verificar. Por fim, já indo aos finalmente aqui, as regras, então, das emendas, o 21, a transparência, o rigor do Tribunal de Contas, a entidade impedida, a competência da Controladoria Geral do Município, nos termos do artigo 14 da Lei 240, ela, no âmbito das emendas individuais impositivas destinadas ao terceiro setor, de que trata o artigo 21, destacado nesta lei, exercer controle interno sobre a regularidade da aplicação dos recursos públicos transferidos às organizações da sociedade civil, compreendendo as atividades de acompanhamento, orientação, fiscalização, avaliação, observada a legislação federal e municipal aplicável. Aqui, o artigo 22 é matador, importantíssimo,
Parabéns à comissão, né, à equipe do Poder Executivo que se atentou para esse detalhe, e é tudo aquilo que o controle interno do Poder Executivo faz é espelho do controle externo que o Poder Legislativo deve fazer, e há uma colidência aí de interesses. Dando sequência, 23, até o último dia de abril, o Executivo apresenta de forma motivada as emendas impositivas sem viabilidade técnica. Isso aqui é a verdadeira novidade, de fato, aí no projeto de lei, acrescentando essa fala ao jornalista que fez a pergunta. O regramento da execução orçamentária em relação às emendas. Isto é tema sensível, tema novo, tema principal, inclusive, no controle do Tribunal de Contas. Temos visto aí municípios que estão fora do compliance, com grande dificuldade de apresentar as informações aos órgãos de controle. Então, voltando ao 23, Poder Executivo, de forma motivada, as emendas impositivas sem viabilidade técnica, devendo a mesa da Câmara, até o final de junho, substituí-la por outras de igual ou em valor inferior àquelas tidas como inviáveis. Aqui é uma espécie de não se pode desprezar aquilo que o legislador fez em relação às emendas. Cada um dos autores tem um direito idêntico aos colegas, portanto, se ele fez uma indicação falha, sem viabilidade técnica, ele tem o direito de refazer. A alegação de falta de liberação ou indisponibilidade orçamentária, financeira, isto não se sustenta, né? Não é argumento para a inexecução. A entidade pode estar com problemas, falta de uma certidão, por exemplo, vai inviabilizar, aí o vereador tem que trocar por outra emenda para outra finalidade específica que ele, me perdoe aqui, que ele irá criar. Portanto, leiam o 23 com cuidado, né? Por outras de igual valor ou inferior àquela cita como inviável. Não constitui causa para o impedimento técnico 1, 2 e 3 do artigo 23, ou seja, o executivo não pode dizer que não estava preparado orçamentariamente, não pode dizer que o óbice que possa ser sanado mediante providências do próprio Poder Executivo, e aqui eu coloco as transferências para o terceiro setor feitas através do Poder Executivo quando precisa fazer um chamamento público de uma entidade específica, todas as tratativas, o vereador pode, tanto quanto o prefeito pode, determinar gastos. Então, se o prefeito determina um gasto, como vimos lá no programa, como chamava aquele primeiro programa que eu expliquei, é do saneamento básico, da canalização. Então, temos lá um valor de R$ 12.000 que nós sabemos que não é suficiente. Então, quando o prefeito coloca um dispositivo como esse na legislação, na LDO, ele está dizendo para a equipe dele: vá fazer o que for necessário para viabilizar este programa de governo e me traga a solução. E se for preciso mandar um projeto de lei para a Câmara autorizando, alterando o orçamento, assim será. Ou seja, as tratativas necessárias para que este comando seja transformado em entrega final para a população. Este é um poder que o prefeito tem, mas o legislativo tem o mesmo poder. Por isso, o inciso 2, ele diz que nenhum óbice que possa ser sanado mediante procedimentos ou providências de responsabilidade exclusiva do órgão de execução não pode ser alegado para que a emenda não seja entregue à população conforme vontade do autor no poder legislativo. Insuficiência de valor de programação, saldo superior a 30.
salvo se a insuficiência for acima de 30%. Bom, aqui eu vou ter que estudar. Mas veja, existe aqui um problema. A emenda, ela não pode ser inconclusiva. Uma emenda não pode criar algo, porque tem poder para isso, mas algo que não possa ser entregue e que fique dependente de outros recursos ou criar um problema no planejamento para que o restante do recurso seja de obrigação do prefeito. Isso não pode existir. Então, esse artigo 3º, apesar da redação, ele tende a dizer sobre isso, sobre a necessidade de que a emenda seja, por si só, conclusiva, ela seja satisfeita com o dinheiro da própria emenda, até porque é uma reserva técnica lá na reserva de contingência para garantir os recursos para execução das emendas. Por fim, surge uma vinculação orçamentária aqui importante quando se faz a nomeação de emendas. E é por isso que o prefeito não pode alegar que não tem recursos, porque de fato os recursos já estão planejados aqui desde a LDO. O encaminhamento periódico à Câmara Municipal de relatórios de execução das emendas parlamentares individuais e impositivas, contendo, no mínimo, de forma individualizada, os valores orçamentários empenhados, liquidados e pagos. Aqui nós precisamos ampliar o artigo 24 para as emendas estaduais e federais. O Poder Executivo deve encaminhar também à Casa Legislativa o andamento das emendas recebidas diretamente lá no Poder Executivo ou até mesmo para as entidades. Há agora a necessidade de se fazer a gestão de todas as emendas. É o que diz a ADPF, é o que diz a Lei Complementar 210. Por fim, mudando de assunto, os projetos e atividades priorizados na LOA 27, com dotações vinculadas às fontes de recursos de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens e outros extraordinários, só serão utilizados se ocorrer ou estiver garantido o ingresso no fluxo de caixa. Aqui é exatamente a questão da emenda. Se o prefeito pretende canalizar o Ribeirão Araraquara, ele já deixou isso claro corajosamente. Por outro lado, ficou faltando dinheiro, não precisava, poderia já contar com o valor do orçamento cheio. Agora, o 25, ele coloca um bloqueio, dizendo: olha, se não houver uma certeza de que o dinheiro virá, a obra não pode começar. Excesso de arrecadação, enfim. Limitação de empenho no 28 é uma regra. O parágrafo 4º do 28 tem uma garantia de que não serão objetos de limitação. Isso aqui nós vimos lá no blueprint, no PowerPoint inicial, né, que são as despesas garantidas pela nossa LDO de que elas não sofrerão contingenciamento. Pode acontecer uma crise financeira. Quem é que vai receber contingenciamento? Provavelmente as despesas de capital relativas a obras, instalações, equipamentos e material permanente. Portanto, todos os gestores estão convocados a cumprir essas determinações. E aqui o 29, ó, também tem a ver com o terceiro setor, porque subvenções sociais, auxílios e contribuições para instituições sem fins lucrativos, nas áreas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação voltada para o fortalecimento do associativismo municipal, será calculada com base em unidades de serviços prestados. Então, veja, o 29 está dizendo para o próprio Poder Executivo que ele precisa identificar essas ações que tradicionalmente já são, não estou falando só de emenda parlamentar, eu estou falando de todas as ações que tradicionalmente são repassadas para o terceiro setor, que elas precisam de uma métrica em unidades calculadas com base em unidades de serviço prestados ou postos à disposição dos interessados
padrões mínimos de eficiência. Então, se isto aqui não está representado na parte material, que são os anexos, o texto fica hipócrita, porque o 29 está dizendo para o gestor das entidades que ele irá prestar contas exatamente do quantitativo de procedimentos, por exemplo, na saúde, na fisioterapia, quantos procedimentos estão sendo projetados para serem entregues ao terceiro setor? Quantos procedimentos estão sendo colocados num determinado convênio, numa subsensão, num auxílio? Então, a situação é um pouco grave, porque a própria contabilidade do terceiro setor está sendo auditada pelos tribunais de contas para a checagem desses dispositivos. Há uma, há uma necessidade de evolução, e o Tribunal de Contas tem consciência disso, e quem está precisando de mais cuidados são os municípios, e nós estamos fazendo parte. Apesar do artigo 29, nós precisamos que os nossos indicadores ali naqueles anexos, naquelas fichas que nós acabamos de ver o modelo lá na parte dos anexos da LDO, espelhem esses padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo. É para isso que serve o orçamento. E o único vai dizer que as entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submetem-se à fiscalização do Executivo com finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos estatutários de sua criação e deverão prestar contas de forma estabelecida pelo Executivo, junto à secretaria responsável. Então, no nosso caso, nós não criamos uma legislação apartada, mas nós criamos a certeza de que devemos seguir a legislação federal, e nesse aspecto não é um problema só das emendas, mas é um problema de todo o repasse de terceiro setor. Por isso, é um ponto frágil aqui na nossa LDO. A vedação, né, a transferência para as entidades irregularizar nas prestações de contas aqui, ó, Lei Federal 1319 de 31 de julho de 14, é a Lei MORSC, bem como as vedações do artigo 39 e 40. É nesse aspecto que a legislação local transfere o conteúdo normativo para a lei federal. O regramento no 31 é para os gastos que sejam do Estado ou da União. O 32 fala em despesas irrelevantes. O 33, extremamente importante, que fala que o controle de custos, que agora temos uma norma contábil específica para custos. E, paralelamente, a avaliação de resultado dos programas também impacta as emendas. Então, toda emenda, ela se constitui numa programação independente e autônoma, sujeita a uma avaliação de resultados na forma do 33. E fiz destaque para que o controle interno deve acompanhar, o controle externo do Poder Legislativo deve acompanhar, e nós já estamos fazendo algo nesse sentido nas nossas audiências públicas quadrimestrais, quando o Poder Executivo traz um extrato de prestação de contas do resultado da avaliação dos programas. É a mesma coisa. Sempre foi assim, nunca foi diferente. É que as coisas estavam separadas, mas a evolução é, além do custo, do controle de custos, feito por comissões que vão encaminhar relatórios para o controle interno, e ao final, veja no parágrafo 3º, os relatórios dessa avaliação dos programas e das ações serão encaminhados para a Comissão de Finanças e Orçamentos do Poder Legislativo. Há muitos anos atrás, quem sabe uns 20, eu fiz um texto de uma LDO criando esse mecanismo de prestação de contas dos programas nas audiências quadrimestrais,
e simplesmente a nossa equipe técnica da secretaria não entendeu os dizeres que estavam contidos ali, que se tratava exatamente desse mecanismo, e cortou do projeto de lei. E certamente teríamos ganho se tivéssemos, desde então, criado esse mecanismo. Isso vai estar aí nos anais da casa. Criamos um PPA e uma LDO poderoso no sentido de fazer todo esse arranjo, mas não havia maturidade na época para entender esse dispositivo que agora, por conta das emendas, nós teremos que entender que o controle interno vai acompanhar as emendas, que as emendas são uma forma de execução especial, com fundamento constitucional, legal, na Lei Complementar 210, com dispositivos da ADPF, em que o Flávio Dino é relator, para que haja um cuidado maior na execução orçamentária por parte do Poder Executivo e que também transfira o resultado dessa informação para o Poder Legislativo. Então, há emendas, o acompanhamento das emendas, a gestão das emendas inaugura uma nova fase de uma espécie de execução especial, um tanto quanto mais criteriosa, como nunca deixou de ser a execução orçamentária, mas que estamos finalmente, eu chamei isso de ponta do iceberg, numa palestra que tive a oportunidade de fazer lá na ACEFIM. É a ponta do iceberg de uma execução orçamentária completa, que está preocupada também com o conteúdo, que são as licitações, que são os termos de concessão de recursos para o terceiro setor, e que nunca estiveram distantes dessa obrigação, mas que recentemente há um reforço para tal. E aqui temos uma novidade que não é só da LDO de 27 em Santa Isabel, é uma novidade para todos os gestores. As mesmas regras, e neste caso estamos indo bem, porque o Poder Executivo já nos trouxe aí um conteúdo satisfatório no artigo 33, bem como no artigo 29, bem como no artigo 20, o que tínhamos lido anteriormente. No 23 aqui, e por conta das emendas, todos os dispositivos que trazem aí um rigor maior para a execução orçamentária das emendas. Por fim, chegamos ao final para falar no 37 que há também uma necessidade de evolução, porque aqui não trata-se de autorizar o prefeito a fazer nada do que ele já está autorizado. O prefeito sempre terá a liberdade de mandar ao Poder Legislativo alterações normativas em relação aos tributos. Ele, o prefeito, ele é regido pela noventena e pela anterioridade anual, dois princípios tributários, mas que esse dispositivo aqui quer dizer outra coisa. Ele quer dizer o seguinte, senhor prefeito, se o senhor pretende aumentar a receita de 2027, a oportunidade de contar isso para a população é agora, através do relatório do anexo de metas fiscais, dizendo que pretende alterar ou majorar uma alíquota, ou até mesmo reduzir uma alíquota, alterar uma realidade tributária para mais ou para menos, impactando o anexo de metas fiscais da LDO. Então, não faz sentido a manutenção de um dispositivo como o 37, quando aqui deveria ser uma assertiva, dizendo que até tal data, que é respeitando a noventena e a anterioridade anual, virá um projeto de lei aumentando o, o orçamento para 27 e não uma autorização nesse sentido, porque autorizado o prefeito já está. Então, até 30 de setembro, projetos de lei. Então, veja, projetos de lei.
Não é essa a ideia, é qual, quanto, o que isso impacta em termos de valores específicos. Então, essa é uma redação genérica e isso se repete no Brasil inteiro. É uma cópia do que diz a lei e não a aplicação da lei. Copia-se o texto da lei como se isso resolvesse, mas não se aplica o texto da lei. E gera aí toda uma dificuldade de projeção. É claro que se eu alterar a lei do ISS para mais, vai haver superávit, uma vez que a LDO não previu o impacto da lei. Simples o raciocínio. Isso impacta as análises bimestrais, quadrimestrais, enfim, impacta toda a lei. Então não faria o menor sentido, não faz o menor sentido apenas autorizar. A ideia é, senhor prefeito, diga quais são os impactos, o que será visto de novidade no exercício seguinte. E a mesma coisa para as despesas com o pessoal. Só que aqui não há inovações. A gestão de pessoal não é conflitante, exceto quando se trata de grandes mudanças aí, que Santa Isabel, inclusive, já passou por elas, e tem impactos, e os impactos estão pulverizados de forma que o próprio gestor corra riscos, sem os quais ele não sabe, por conta da ausência de estudos. Então, cria-se uma alteração nos cargos e nas carreiras que impacta os próximos 30, 40, 50 anos e não houve sequer um estudo para dizer quais impactos seriam, o que contraria aí a LDO. E isso aconteceu em Santa Isabel por conta de uma dificuldade de conhecimento e interpretação da lei. Portanto, por outro lado, aqui algumas assertivas em relação às horas extras, em relação ao direito que os servidores têm de continuar progredindo nas suas carreiras, triênios, quinquênios, enfim, autorizações que a própria lei já dá, não seria aqui a LDO que faria diferente. Cumprir os dizeres da educação e saúde, já falei, isso é obrigação, não precisaria estar na LDO, é só um reforço. E aqui as disposições finais tendem a criar aqui uma proximidade maior entre o legislativo e o executivo para enxergar aí que o projeto vai ter uma mensagem, que vai ter anexos. O conteúdo da lei orçamentária anual. Anotei aqui no final, em amarelo, que nós lutamos para que o projeto de lei tivesse esse quadro consolidado de programas e ações, nós não tínhamos isso no passado. Enfim, temos uma boa LDO, temos uma LDO que reproduz o conteúdo mínimo necessário, mas isso não quer dizer que ela está 100% aderente à expectativa. Temos os dois regramentos mais importantes desenhados aqui para as emendas e para o terceiro setor. Entretanto, temos alguma falha ainda na estrutura da elaboração dos anexos para pontuar exatamente os quantitativos, que também são indicadores de execução de políticas públicas. É preciso que haja coerência em todos esses dispositivos, e isso entendo que é a lição de casa, se não para já, mas para os próximos ajustes necessários. Temos uma evolução a fazer aí. E também a questão tributária. Enfim, com essas palavras, temos uma pergunta aqui da audiência. Jardim Portugal, Ederson Leite, muito boa noite, muito obrigado por sua audiência e presença virtual. Pede-se aos vereadores que incluam na LDO a criação de um painel de transparência em tempo real para a saúde de Santa Isabel. Ele diz que a população precisa saber do estoque de remédios, da escala dos profissionais, enfim, de evitar o fura-fila político. Diz também que o próximo orçamento não seja apenas uma peça de ficção, mas o início de uma fiscalização real e transparente. Ederson, nós já temos um projeto de lei bastante aderente à realidade. Eu fico muito feliz por poder te dizer isso. Há 20 anos atrás, eu não poderia dizer.
Há 10 anos atrás eu teria desconfiança, mas hoje eu posso dizer sim, estamos evoluindo, a equipe do executivo tem se esmerado, nossas críticas aqui e nossas emendas têm alterado substancialmente as peças orçamentárias. Então, certamente nós já temos um orçamento real. O orçamento é transparente. O que eu posso acrescentar da nossa parte aqui no Poder Legislativo é que estamos estudando a necessidade de dar transparência ativa de todo o processo orçamentário, mas iniciamos esses estudos pelas emendas. Então, nós teremos um painel de transparência das emendas, em que toda a execução da emenda estará espelhada nesse portal, nessa estrutura que está sendo estudada para se colocar, por exemplo, como uma página no nosso site. A sua sugestão de dar transparência para a saúde é muito interessante. É viável, mas quem cuida disto aqui não é o Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo poderá sim, ah, de certa forma, encaminhar o seu pedido aos responsáveis. Mas esse portal, certamente, quem domina o estoque de remédio, a escala dos profissionais, é o Poder Executivo. Então, faremos o repasse e que fique registrada aqui a sua participação. Se não houver mais nenhuma manifestação, já encerro nossa audiência pública, agradecendo mais uma vez a presença de todos, inclusive aqueles que estão nos acompanhando via internet e todos aqueles que virão nos prestigiar aí com sua audiência. Muito obrigado a todos.